De volta com Política Cruzada, hoje nós estamos batendo um papo com Valéria Monteiro, pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Ela está com a Caravana da Coragem na estrada, encerrando os trabalhos por Minas Gerais, iniciando agora, já nessa semana, na região Nordeste. Valéria, você tem se apresentado como anticandidata. No primeiro momento que eu ouvi isso, eu achei assim, como anticandidata? Até que eu entendo um pouquinho agora, mas eu quero que você explique para os telespectadores por que anticandidata. A anticandidatura é exatamente uma candidatura que, até por não ter o acesso a aviões, helicópteros e toda essa infraestrutura das grandes candidaturas, dos grandes partidos, é uma candidatura que de luta, né? Realmente luta por aqueles temas essenciais, relevantes para o povo brasileiro, para o Brasil, suprapartidárias, de interesse não de partidos ou grupos políticos, grupos econômicos, mas do interesse geral da população. É uma candidatura, eu acredito que eu trago realmente essa novidade. Então, aí remexendo o lixão para ver se encontram alguma novidade lá dentro, mas eu acredito que essa novidade sou eu, a pessoa que, sem recursos, quer realmente provar que é possível fazer uma campanha com pouco dinheiro, mas com muita transparência, falando e respondendo todas as questões, inclusive respondendo o que eu não sei. Falando um pouco dessas questões, a gente volta a falar, eu queria falar um pouco sobre o partido, mas vamos lá, vou cutucar num tema que as pessoas falam muito e cobram muito, cobraram do Bolsonaro. Você é uma crítica do Bolsonaro, já percebi isso, a gente vai falar disso um pouquinho. Mas vamos lá, cobra-se muito quando alguém se apresenta como pré-candidato ou candidato para algumas coisas que são fundamentais no país, querem que saibam de tudo. Então, o que você pensa para a economia, o que é necessário para fazer o Brasil crescer, retomar aos patamares de 6 anos atrás, quando o Brasil estava muito bem, exportava muito, gerava emprego, distribuía renda? O que você pensa para fortalecer e ampliar a economia brasileira? Não há crescimento se o rentismo continuar dominando. A gente não pode só fazer o dinheiro ter lucro. Isso tem que passar pelo setor produtivo e a gente perdeu isso. Nós temos 1% da população, porque dizem que 3% da população, juntando com aquelas pessoas que ganham mais de 10 mil reais, que não chegam ao patamar dessas 6 pessoas que têm mais de 55% das riquezas do país. Então, essa situação ela tem que ser debelada, a gente tem que enfrentar isso e sem uma luta, uma forma de enfrentar a desigualdade social, nada mais, a gente não tem possibilidade de crescimento. Nós temos que, claro, analisar os números. Eu tenho muita desconfiança da maneira como os números que a gente vê são apresentados a nós. Há uma política de enganação muito grande, na minha opinião, e sem que a gente tenha uma forma de observar isso mais de perto, é difícil decidir e propor com efetividade, até porque eu não quero dizer que eu vou fazer uma coisa e depois chegar lá e não poder fazê-la. O mais importante nesse momento, eu acho que que a gente vive não só uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise política, a gente vive uma crise ética. E é muito importante que a gente possa cumprir aquilo que a gente está prometendo. Eu acredito que a gente tem que passar por um debate muito sério
que leve em consideração a velocidade da desindustrialização no Brasil. É um tema que afeta o mundo todo, mas especialmente no Brasil pela velocidade que isso está acontecendo aqui. E a ameaça da gente perder 80% das profissões conhecidas hoje, numa velocidade que nós não conseguiremos requalificar essa mão de obra. Então, a requalificação da mão de obra vai ser muito importante para que a gente retome esse crescimento, assim como combate à desigualdade. Esse cenário que você fala, que um estudo aponta que em 20 anos, essas profissões mais comuns que nós temos, menos que isso? 80%. 80%. Então, isso passaria pela educação. E também, consequentemente, Sim. nisso, nós temos uma outra ponta desse tripé, que seria a saúde. Sem recursos... E a segurança. Então, aumenta mais um. Sem recursos, uma cadeira de 4 pés. Como é que você conseguiria apontar esses caminhos? Porque não dá para solucionar tudo que o Brasil tem em 4 anos, lógico, mas nós precisamos desenhar caminhos. Como fazer isso? Mas dá para fazer muita coisa. Se a gente parar de dar oportunidade para esses políticos, para essas raposas velhas de roubarem tanto o patrimônio público, a gente consegue fazer muito, muito mesmo. Nós fomos visitar uma fábrica chinesa que faz painéis solares e também trens. E nós estávamos conversando para ver a possibilidade, porque nós precisamos de uma malha ferroviária que permita o escoamento não só da produção, mas também a mobilidade das pessoas pelo país. A gente tem um país de dimensões continentais. Então, nós precisamos disso. E eu perguntei, mas é possível fazer alguma coisa que seja relevante em 4 anos? Ele falou, só falta vontade política. Há possibilidade de fazer isso. E há possibilidade de fazer isso, inclusive, com PPPs. A gente tem que pensar fora da caixinha. A gente redistribuir o orçamento de maneira em que nós não privilegiemos apenas o PIB, que mede só produtos e serviços, mas começarmos a desenvolver o país e ter um IDH mais pertinente à riqueza que nós temos, é preponderante, na minha opinião. Em relação a se governar o país, precisa de ter apoio, precisa de conversar, ter diálogo com o Congresso. Aqueles que tentaram fazer sem o Congresso, findaram perdendo o cargo. Collor lá em 92, mais recentemente a presidente Dilma Rousseff, que perdeu o diálogo com o Congresso, e nós conhecemos bem a história anterior e a história de agora. Perdeu ou o diálogo ou a capacidade de pagar o Congresso. Acho que as duas coisas, né? Ela perdeu as duas coisas. Como você imagina num eventual governo seu ter um contato com o Congresso sem ter que abrir mão e ceder espaço para emenda, ceder espaço para moeda de troca do tipo político indicar quem vai tocar o Ministério A, tocar o Ministério B, ou os cargos que estão logo abaixo dos ministros, enfim, gerenciar um recurso que é público, que deveria ir para a população, mas gerenciado por eles. Como é que você pretende fazer isso? A interlocução com o Congresso é muito importante, porque é a relação do poder público com o povo. Exato. Eu acredito que nós tendo no momento que nós tivermos um programa de governo e formos eleitos com esse programa, há já é uma forma do povo dizer que aquele foi o programa eleito. A gente tem que fazer programas que orientem o povo
a escolha, a melhor escolha do representante deles no poder. Porque esse poder é o poder de ajudar o povo a viver melhor, de dar uma qualidade de vida melhor. Nesses governos anteriores, o povo não tem sido escutado. Eu acredito e espero que nós tenhamos uma renovação do Congresso eu ouvi em torno de 40%, eu gostaria que fosse em torno de 70% pelo menos. E espero que esses novos deputados, esses novos senadores eleitos possam vir com um amparo da população que quer essa refundação do país, que é necessária, e que venha com seriedade. Agora, além disso, nós temos as redes sociais e também uma capacidade de chamar o povo e chamar a consciência cidadã do povo brasileiro a pressionar os seus políticos. Isso já tem acontecido em determinada dimensão e eu acredito que vai se expandir, especialmente no momento em que se veja que essa renovação realmente ocorreu. Eu iria lá e falaria, meu povo, você me elegeu com essas propostas. Estou tendo dificuldade para que elas sejam discutidas e votadas e passadas pelo Congresso. Vamos me ajudar. Liguem, pressionem os seus representantes e vamos realizar essas propostas. Vou citar alguns temas e eu quero uma breve avaliação sua sobre eles, o que você pensa. Aborto. Eu acho que é sempre uma tragédia para qualquer mulher ter que enfrentar um aborto, seja ele por necessidade ou por risco de morte, risco de vida. E há 850 abortos anuais sendo feitos no Brasil, com 850 mil abortos sendo feitos no Brasil anualmente. E com uma taxa de mortalidade maior em mulheres de classe baixa. Então, só por isso eu acredito que seja importante que a gente pense nessas mulheres e dê a elas a possibilidade de continuar vivendo. Além disso, eu acredito, tenho um pensamento progressista nesse sentido, eu sou mulher e eu acho que a mulher tem o controle do próprio corpo, ela deveria ter o controle das escolhas a respeito dele. Uma determinada escala de descriminalização, ela poder escolher o que ela gostaria de fazer. Com limites, né? Eu não sou favorável a um aborto que seja feito de jeito nenhum numa clínica clandestina, da forma... Não, e numa gravidez muito já avançada. Então, eu acho que tudo isso tem que ser debatido com a participação das mulheres. Não adianta os homens, porque nós temos uma presença também muito pequena feminina no Congresso de mulheres, né? Então, não adianta os homens debaterem essa questão sem a participação das mulheres. Já que você tocou nesse assunto, discute-se tem uma proposta, um projeto de lei que cria uma cota específica para a Câmara dos Deputados reservada só às mulheres. 30%. Começaria com 12, depois daria 14, 16, com possibilidade de chegar a 20, se não me engano. Qual o seu pensamento sobre? As cotas, elas são um trampolim para que a gente atinja uma justiça mais eficiente. Acredito que as cotas podem ajudar nesse sentido, mas não são a solução definitiva.
A gente tem que passar por uma conscientização, por uma educação, observar a relevância da mulher na sociedade, além do mercado de trabalho. Ela pode participar do que ela quiser, mas, inclusive, eu acredito que nós tenhamos tido uma luta feminista um pouco enganada. Nós não queremos ser iguais, nós não somos iguais, muitas vezes nós somos até melhores, mas nós queremos a respeitabilidade e a possibilidade de atuarmos e de termos o reconhecimento igual nas nossas diferenças. A gente vai fazer mais um breve intervalo, rapidinho a gente está de volta, não saia daí.